cenário preocupante: o derretimento rápido das geleiras da Terra. As zonas glaciais abrigam 70% das reservas de água doce do planeta. Existem mais de 200 mil geleiras no mundo, a maioria localizada em montanhas de grandes altitudes e principalmente nas regiões polares, como a Antártica e a Groenlândia. Elas têm enorme importância. Segundo o relatório mundial da ONU sobre desenvolvimento da água, quase 2 bilhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população mundial, dependem da água que vem das geleiras e que abastece a agricultura e gera energia. Atualmente, o mundo passa por uma grande e rápida transformação. O aquecimento global, provocado por ações humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, e não pela natureza. Cientistas da Bélgica descobriram que quase 40% das geleiras vão derreter em consequência das alterações do clima. A perda pode chegar a 75% se o aumento médio da temperatura atingir 2,7 graus Celsius em relação à era pré-industrial. O derretimento do gelo elevará o nível do mar, colocando em risco comunidades costeiras, além de impulsionar as migrações e prejudicar o abastecimento de água em várias regiões. Mas os cientistas afirmam que ainda é possível evitar os graves efeitos. Até metade do gelo glacial poderá ser preservado se os países reduzirem de fato as emissões globais de gases de efeito estufa para cumprir a meta de elevação da temperatura em 1,5 graus Celsius, estabelecida no Acordo de Paris. São medidas globais necessárias e urgentes para conservar as geleiras e proteger a própria vida na Terra. Está no ar o Repórter Eco da Semana do Meio Ambiente, com informações que contribuem na busca de um mundo melhor para todos. Os temas principais: a Lei do Mar, a campeã da juventude da COP30 e uma homenagem à arqueóloga brasileira Niede Guidon. Veja os detalhes do programa de hoje. Depois de passar na Câmara dos Deputados, agora depende da aprovação do Senado, projeto que cria a lei inédita de uso sustentável e conservação do bioma marinho brasileiro. Você acompanha também uma entrevista com Marcele Oliveira, a jovem ativista escolhida pelo governo federal para representar a juventude na COP30, a conferência da ONU sobre o clima que acontece em novembro no Pará. E o legado deixado por Niede Guidon, a arqueóloga brasileira que morreu aos 92 anos, revelou para o mundo os tesouros da nossa pré-história. A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto conhecido como Lei do Mar é considerada um marco importante para a conservação e uso sustentável do litoral brasileiro. A expectativa agora é que a proposta seja aprovada pelo Senado para que seja estabelecida a Política Nacional de Proteção dos Oceanos, das espécies marinhas e das comunidades que dependem delas para viver. Nem só de oceanos vive o chamado Sistema Marinho Costeiro. Estuários, praias, manguezais, recifes de coral, costões rochosos, dunas e restingas compõem ecossistemas cruciais para a manutenção da biodiversidade, a produção de oxigênio, a regulação do clima e a proteção contra erosão, entre os diversos benefícios providos por eles.
Para proteger os ecossistemas marinhos, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 6.969 de 2013, que institui a Política Nacional para a Gestão Integrada, a Conservação e o Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho, conhecida como Lei do Mar. A aprovação foi comemorada por especialistas como o professor do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra da Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra. A Lei do Mar, ela é essencial porque ela simplesmente define o bioma marinho no Brasil. Ela traz uma caracterização desse ambiente e um foco nesse ambiente que a gente não tinha nas legislações anteriores. Traz instrumentos importantes para que a gente consiga atingir os objetivos de ter um oceano limpo, saudável e produtivo. Desde 2013, a Lei do Mar estava em tramitação. Se aprovada no Senado, a política vai estabelecer diretrizes de monitoramento, prevenção, mitigação, restauração e compensação dos impactos ambientais negativos causados por atividades humanas realizadas no ambiente costeiro marinho. A lei também apoia a pesca sustentável e outras práticas de comunidades tradicionais e concede proteção especial a ambientes sensíveis como manguezais e ilhas. O ponto importante que essa lei vai trazer e que tem efeito imediato é a gente ter o regramento legal que ampara o planejamento espacial marinho. O aumento das temperaturas das águas oceânicas devido à crise climática, despejo de esgoto nos mares, poluição por plásticos, pesca predatória, branqueamento de corais, destruição de manguezais e restingas, exploração de petróleo, circulação de grandes navegações. São muitas as ameaças aos ecossistemas marinhos no Brasil. Com essa lei, a gente coloca o oceano num patamar de igualdade com outras políticas também importantes, como o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima, que depende do oceano. Além disso, o oceano, né, com essa capacidade de sequestrar e estocar carbono, que a gente chama carinhosamente também de carbono azul, faz com que a gente precise considerar os oceanos, né, especialmente a nossa região, que é rica em manguezais, nas declarações nacionalmente determinadas de emissões e de gases de efeito estufa. O Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de faixa litorânea, onde vivem quase 50 milhões de habitantes. Considerado uma distância de 150 quilômetros da costa, esse número sobe para 112 milhões de pessoas. O oceano também sofre as consequências das mudanças, trazendo rebatimentos diretos e indiretos sobre as populações, não só costeiras, trazendo insegurança hídrica, insegurança alimentar, dos mais variados tipos que trazem prejuízo para o nosso país. Embora a aprovação na Câmara dos Deputados seja um avanço, pontos importantes, como regras específicas para atividades como a pesca industrial, não estão no texto, o que pode fragilizar a lei. Outro ponto que preocupa os cientistas são possíveis brechas na lei que beneficiem atividades como mineração em solo oceânico, que traz impactos severos para a biodiversidade e os ambientes marinhos. A gente tem que pensar a Lei do Mar e essa mensagem subliminar de conflitos entre setores num contexto um pouco mais amplo, considerando a nova lei do licenciamento, o que vem chamado de projeto de lei da devastação, porque isso fragiliza o licenciamento ambiental e fragiliza a nossa capacidade de olhar adequadamente esses empreendimentos que são altamente impactantes, especialmente no ambiente de mar profundo, que é extremamente vulnerável. Então, é fundamental que a gente entenda que a gente tem um ganho, né, aqui nessa lei do mar, mas que teve que passar por algumas negociações, e isso inclui, né, o deixar a mineração de lado, sendo que a mineração vai ter aí um processo de licenciamento que vai ser fragilizado pela nova lei do licenciamento. Então, isso traz para a gente muita preocupação, porque a gente está falando de coisas importantes.
Para Alexander Turra, depois da aprovação, o maior desafio será a implementação da Lei do Mar em todos os seus aspectos e esferas de governança. São as formas com as quais o Brasil vai conseguir promover os diálogos necessários para que essa lei ela efetivamente se capilarize no território brasileiro e possa representar na sua implementação as vozes de todo o país. Agora vamos às notícias principais da área socioambiental. O combate à poluição por plástico foi o tema escolhido pela ONU para celebrar o 5 de junho de 2025, Dia Mundial do Meio Ambiente. A Organização das Nações Unidas estima que 11 milhões de lixo plástico vão parar nos lagos, rios e mares. Em evento no Palácio do Planalto, ao lado da ministra do Meio Ambiente e Clima, Marina Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia investimento de 825 milhões de reais ao IBAMA para fortalecer o controle do desmatamento ilegal na Amazônia. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Uma entrevista com Marcele Oliveira, a ativista climática escolhida pelo governo federal para representar a juventude brasileira nas decisões da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Marcele Oliveira foi escolhida pelo governo federal para representar a rica diversidade de vozes da juventude nas negociações da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro no Pará. Para a ativista climática, a participação das novas gerações é essencial na busca de caminhos e soluções para o controle do aquecimento global e a proteção da natureza. Mulher, jovem, negra, ativista climática, moradora da periferia do Rio de Janeiro. Marcele Oliveira, de 26 anos, foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como campeã da juventude da COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro deste ano. A ideia é garantir que as vozes de crianças e jovens sejam ouvidas nas decisões globais sobre o clima e fortalecer a participação deles nas políticas climáticas. Marcele foi escolhida entre 154 jovens e falou ao Repórter Eco sobre expectativas e desafios da posição que irá ocupar. E como você se sentiu na hora que você viu que você foi a escolhida como campeã da juventude? O President's Youth Climate Champion, né, o nome, terminologia em inglês, ele é um papel de facilitação de diálogo entre juventudes globais e a presidência da COP30. Então, eu me senti reconhecida, mas ao mesmo tempo eu sei que esse reconhecimento ele vem a partir de uma trajetória que tem muitas pessoas envolvidas. No Brasil, campeã também tem um sentido de que para ser campeã tem que ter time, né? Senão você não joga. Então, acho que agora essa ideia de jovem campeã climática é como se eu fosse quase que a capitã, mas é um processo que vai ser construído a muitas mãos de um jeito inovador e diferente do que foi feito, inclusive, nos mandatos anteriores. Qual que é a importância da gente ter a juventude ativa nesse debate de combate às mudanças climáticas? Acho que o que a juventude traz é a contribuição a partir de uma perspectiva mais colaborativa, mais vinculada ao território, e ao mesmo tempo essa criatividade daquilo que acontece do lado de fora da COP, daquilo que passa nas redes, daquilo que é postado nas mídias, um papel essencial no combate à desinformação climática, que, né, somos a geração mais conectada, então somos a geração também que consome muita fake news. É uma grande inovação da nossa geração e a nossa contribuição para o mundo, assim, observar como tantos desafios estão aí colocados e ganhando novas
né, camadas a partir da crise climática. Acho que a juventude do Sul Global, a juventude da América Latina, elas não só merecem, como elas já estão assumindo um compromisso, assumindo um protagonismo, e um bom reflexo para a COP30 vai ser esse uníssono, né, essas lideranças dessas representações estarem ali numa construção de diálogos que perpassam a COP, né, que permanecem nessa ideia de reinventar o mundo e não acreditar no fim dele. Quais os assuntos prioritários que você agora nessa posição pretende levar para a COP30? Eu fico pensando e tenho muita expectativa também, né, para esse processo daqui até a COP, para que ele não seja um processo que fica só na COP, seja um processo de articulação que perpassa esse espaço e chega também nas tantas questões que a gente tem que interferem no nosso dia a dia e que parecem que não são conversadas lá na mesa de negociação porque possuem outros nomes, né? Vai falar de mitigação, de financiamento climático, de perdas e danos, vai falar dessa agenda geopolítica e talvez não use os termos que a gente conhece, mas no fundo tem sim a relação com as escolas e salas de aula que estão sofrendo com as ondas de calor extrema, tem relação com os trabalhos que estão sendo feitos no sentido de educação ambiental, que estão dentro das periferias. E o global ele só avança se tiver gente no local fazendo. Então, nesse momento, a gente está pensando muito no formato do trabalho, a partir dos temas prioritários que já estão colocados, né? Então, é a transição energética, é a agenda de adaptação, é o fortalecimento do multilateralismo, mas na prática, como que a gente envolve as juventudes nisso? E o que você gostaria de ver como resultado efetivo da COP30? Eu gostaria que o resultado da COP, e vou trabalhar nesse sentido, seja também a construção desse nosso uníssono de pedidos para o mundo, para as autoridades e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, devem ter caminhos e alternativas nesse caminho de ancestralidade também, de olhar aquilo que funciona, daquilo que de fato mantém a floresta em pé, mantém o rio limpo, mantém a escola falando de educação climática. Tem diversas frentes para atuar, mas eu acho que a juventude ela tem esse papel também de ser o mutirão em si, sabe? Ser a personificação do mutirão. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. A história de vida de Niede Guidon, a arqueóloga brasileira que faleceu aos 92 anos, foi a defensora de uma nova teoria sobre a chegada do homem pré-histórico à América do Sul. Uma homenagem a uma das maiores arqueólogas brasileiras. Niede Guidon, que morreu aos 92 anos, comprovou que o homem chegou à América do Sul muito tempo antes do que se imaginava. Niede criou o Parque Nacional Serra da Capivara, que preserva as pinturas rupestres da pré-história no Piauí. Vamos rever uma reportagem do Repórter Eco feita por Cláudia Tavares em 2019, quando foi inaugurado o Museu da Natureza. Com a delicadeza do artesão e o rigor do cientista, o arqueólogo desvenda o passado. Estas imagens mostram escavações no Piauí nos anos 70, coordenadas por Niede Guidon. Ao longo de 40 anos de trabalho em equipe, ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, o maior em pinturas rupestres do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e o Museu da Natureza. Por envolver as comunidades locais, transformou vidas no sertão. A doutora Niede, ela já deixou seu legado aqui para a gente, né, com a criação do parque, que aqui para nós era uma região esquecida, uma região pobre, e com a criação do parque,
mudou totalmente a nossa região, vindo universidades, entendeu? Hoje em dia já tem pessoas já formadas em arqueologia, em história. Eu mesmo tenho vários colegas formados em arqueologia que estão trabalhando em várias empresas do Brasil inteiro. Ela valoriza as pessoas da região, valoriza o passado dessas pessoas e isso é o que faz bem, né, para as comunidades, tal, terem orgulho de pertencerem à região da Serra da Capivara e de terem esse patrimônio, né, nessa região extremamente importante do semiárido. É uma pessoa que fizeram e jogaram a forma fora. Ela é uma guerreira? Com certeza. E tornou pessoas daqui também serem guerreiros. A vida da arqueóloga Niede Guidon se confunde com as descobertas que ela fez sobre a presença do homem pré-histórico na América do Sul, mais especificamente aqui nesta região, onde hoje está o estado do Piauí. Exilada do Brasil e dando aulas na França, onde já tinha estudado na prestigiada Universidade de Sorbonne, ela veio para cá na década de 70 para verificar as pinturas dos índios. Assim, um morador local se referiu a estas pinturas rupestres quando encontrou com ela numa exposição no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ele não sabia que estava ajudando a mudar o curso da história. Lá no Piauí, perto da minha cidade, tem também essas pinturas de índios e me mostrou umas fotos. Eu vi que eram completamente diferentes das de Minas. Ele me deu todas as indicações, como chegar até a cidade de Várzea Grande, que é perto de onde tem os maiores sítios, não é? Isso foi fim de 63, 64 eu fui embora para a França. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Em 1970 eu vim numa missão francesa aos índios de Goiás e quando terminei o trabalho lá eu disse, agora eu vou ao Piauí. E vim para cá e então já me mostraram naquela ocasião 6 sítios com pinturas que eu fotografei e com essas fotografias eu consegui que a França financiasse uma missão de pesquisa para cá. Imaginar que isso não tinha importância nenhuma, né? Aí a doutora veio em 70, mais ou menos em 70 para 72. Eu peguei caminhar mais ela, ensinando as tocas e ajudando, já trabalhava também. A Serra da Capivara não tem nada igual no mundo. Por isso foi decretada Patrimônio da Humanidade. Ela foi decretada Patrimônio da Humanidade pela qualidade das pinturas e pela quantidade também, não é? Restos de fogueiras e objetos feitos de pedras lascadas encontrados nos sítios arqueológicos do Piauí mudaram a compreensão sobre a chegada do homem às Américas. Pesquisadores norte-americanos afirmavam que o deslocamento se deu da Ásia para cá pelo Estreito de Bering. Há 17 mil anos, o mar teria congelado, criando uma ponte entre os territórios que hoje pertencem à Rússia e aos Estados Unidos. Niede afirma que a presença humana no Piauí é muito mais antiga, cerca de 110 mil anos, e que o homem pré-histórico também veio da África. A África passou por uma época de uma seca muito grande, a seca de 160 mil anos atrás, e eles vinham para o mar para procurar comida. E os ventos e as marés trazem da África aqui para o Nordeste. E acontece que aqui houve um esqueleto humano, um crânio humano que foi estudado por especialistas que disseram que ele tem características africanas e não asiáticas. Havia descobertas aqui na América do Sul que eles não levavam em consideração. Mas agora tudo mudou, porque o ano passado, até nos Estados Unidos, eles descobriram um sítio, isso é datado, acho que 160 mil anos. Quer dizer, não tem mais nenhuma dúvida, o homem veio para a América muito antes. Niede Guidon se desloca com dificuldade porque teve febre chikungunya. Aos 86 anos, lamenta que o aeroporto local não tenha entrado em operação para movimentar o turismo e a economia local. Passear no parque é um prazer, é uma maravilha. Existem paisagens lá que eu ia até lá só para olhar aquilo, prazer
nascer do sol em certos lugares é coisa única, o pôr do sol também, a noite de lua no parque não existe coisa igual. Um homem pré-histórico não precisava pensar em construir uma casa e ter um carro, simplesmente era obter comida, caçar e pintar para se divertir. E com essa homenagem, o Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa, tem mais projetos, ações e pesquisas em defesa da diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!